Graças e paz a todos, pastor Claudinei Gomes falando aqui. Com absoluta certeza esse áudio vai chegar para duas classes de pessoas, somente duas. Número 1, os que são pastores. Número 2, as que não são pastores. Estou dizendo isso porque hoje é dia do pastor, né? Eu tenho 24 anos de ministério e servi a Cristo como evangelista autorizado. Tenho alegria de saber que eu fui o primeiro presbítero consagrado na Assembleia de Deus do Ministério do Belém de Pindamonhangaba, solteiro na época, mas não obtive uma experiência de ter uma igreja aos meus cuidados pastorais, né? Eu fui levado ao pastorado na convenção da Comadesp no ano de 2004, né? E o que acontece? Me serviu de peso de experiência, mesmo como um pregador itinerante. Eu obtive uma experiência de ministrar algumas convenções, como a em Campos Jordão, da Assembleia de Deus do Brasil, e outras convenções de pastores, conselho de obreiros, né? Café com pastores, reuniões de obreiros, enfim. E partindo desse princípio aqui, eu não quero mandar um áudio longo, como as manhãs teológicas, bem rapidinho, mas eu quero que você compartilhe para o seu pastor esse áudio aqui, compartilhe para alguém que você sabe que é pastor. É muito importante. E ore pelos mesmos, tá bom, querido? Eu vou me utilizar aqui da primeira carta de Paulo, escrita a seu filho na fé, chamado Timóteo, capítulo 3, laureando do versículo 1 ao 7, bem rapidinho, que diz assim, ó: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Você está pensando que é brincadeira ser pastor? Pregar aqui, pregar acolá é fácil. Agora ensinar, discipular. Discípulo é aquele que segue aprendendo e aprende seguindo. Isso não é para todo mundo não, meu filho. O que mais? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Todavia que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como é que terá cuidado da igreja de Deus? E ainda diz mais, não neófito, quer dizer, não novo na fé, né? Porque senão não tem um peso de experiência. E são as experiências que caracterizam o obreiro aprovado. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho. Por quê? Porque o que você faz fala tão alto que quando você fala ninguém te escuta, né? Então esse bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, de forma muito ligeirinha e rápida, eu quero inicialmente dizer a todos vocês que eu venho repetindo de forma muito sequenciada em uns áudios das manhãs teológicas, em vídeos, em dizer que nós pastores, gente, não somos máquina controlado com controle remoto e robotizado na mão de Deus que nos controla como quer. Nós somos gente, seres humanos, dotados de sentimento tanto quanto os membros também são. Um pastor, ele também é um ser humano biológico, sociológico, psicológico, espiritual, né? E eu até cheguei a dizer num conselho de pastores em Ubatuba, quando eu ministrei lá, eu disse o seguinte: se você é filho de pastor, vamos lembrar para o menor que essa unção aqui, ela não tem nada a ver com uma questão hereditária. Não é porque você é filho de pastor que você pode ser pastor. Isso aqui requer o cuidado de uma chamada. Então, o que é ser pastor? Pastor, para mim, é pelo menos 8 coisas rápidas, ligeiras, que eu vou falar aqui. Primeira, pastor, ele é uma esponja que suga o problema do A, do B e do C. Agora a minha questão é, dele vai para quem? Ele pode se abrir com alguém? Pode. Por isso que eu até brinco com alguns amigos. Meu filho, não vai faltar problema. No gabinete vai entrar cada abacaxi, meu filho. Você não tem ideia. Então, de vez em quando, cata a esposa, desliga o celular, desliga essa patroca, vai para um passeio que ninguém sabe do seu paradeiro, né? Se for verão, vai para uma ilha, uma praia deserta, coloca um vestido branco até o pé na esposa, solta o cabelo e vai brincar de pega-pega em câmera lenta. Não é não? Porque senão tu vai ter um infarto e vai para a glória mais cedo e antes da hora, meu filho. Uma segunda coisa que o pastor ele é um profeta e sacerdote que Deus usa para abençoar o seu povo. O profeta é aquele que recebe de Deus e passa ao povo. O sacerdote é aquele que ouve o povo para apresentar o povo diante de Deus. Uma outra coisa que o pastor é, gente, o pastor, ele é um médico que atende
na sombra das mãos do doutor por excelência. Porque se uma pessoa tiver com alguma coisa ligada à sua alma, ele não vai no hospital, ele vai procurar uma igreja. Então, literalmente, a igreja é um hospital de Cristo na terra, onde está ali um pastor, que acaba sendo a figura de um médico, para ouvir, dar um conselho, ajudar, não é verdade? Dar uma direção. O que o pastor é? O pastor, ele é nada mais e nada menos um psicólogo, mesmo não tendo passado por nenhuma faculdade, mas se forçou meio nos trancos e barrancos. Por quê? Ele é um psicólogo por mexer com pessoas, porque lá na igreja tem pessoas, e essas pessoas são movidas por questão de temperamento diferente, né? Quais são eles que estão na igreja ali? São os coléricos, fleumáticos, melancólicos, sanguíneos. As pessoas não são iguais, são marcados de personalidade diferente. Tem uns que querem, tem uns que não querem, tem uns que são a favor, tem uns dos contra, né? Tem uns que ajudam, atrapalham, enfim, toda essa habilidade existe por intermédio de um pastor, que eu falo, repito, é como se fosse literalmente um psicólogo, porque ele está mexendo com pessoas. Uma quinta coisa relevante que é um pastor, ele é um pai para puxar a orelha quando precisa da ovelha, mas também é aquela mãe para chorar com os necessitados, para dar aquele colo. Uma sexta coisa, o que é um pastor? Pastor, gente, ele é um detetive de talento. Ai do pastor que não for, queira fazer tudo sozinho para você ver, você vai pregar para banco e cadeira, queridão. Então ele tem que ser um detetive, descobrir quem é que canta, quem que toca, quem é que, sabe, tem uma boa palavra, quem é que tem a chamada, e não queira fazer tudo, não reparte a carga. Puxa o ensinamento que Deus deu a Moisés, que serve de lição para nós, não é verdade? Outra coisa, o que é um pastor? Literalmente o pastor tem que ser o exemplo. Repito, porque o que ele faz fala tão alto que quando ele fala ninguém escuta. As pessoas sempre vão espelhar mais daquilo que ele fala do que aquilo que ele daquilo que ele faz do que aquilo que ele fala. Eu repito o que Jó disse. A igreja é literalmente reflexo do que é um pastor. Pode ver, igreja fria, aliás, desculpa, um pastor frio, gelado, pinguizinho, vai ver como é que é a igreja. Mas se um pastor for aquele pastor que gosta de Bíblia, evangelista, o alvo dele é a alma, pode ver que é uma igreja que cresce, né? E oitavo, pastor, ele é o quê? Um pai de família, tá? Ele tem família. Então, ser pastor nos nossos dias, meu filho, isso não é brincadeira não. Não é como ser pastor há 30, 40 anos atrás, não, meu filho. Então, hoje exige de nós uma tarefa árdua, com um peso de grande responsabilidade, principalmente pelo mundo que nele vivemos. Um mundo cheio de promiscuidade, imoralidade, carnalidade, uma pecaminosidade, sensualidade, aí vai, né? Exigindo de pastores que tenham um bom conhecimento em pelo menos 3 áreas para ser um pastor nesses dias pela qual neles estão vivendo. E eu cito aqui pelo menos 3 fontes de conhecimento cruciais para os pastores. Primeiro, conhecimento herdado, conhecimento revelado e conhecimento pesquisado. Isso aqui são chamados literalmente conhecimentos culturais, catedráticos, espirituais, né? Conhecimento herdado, relevante aquele conhecimento que você tem, herdou, tá ligado a essa inteligência que Deus lhe deu, confiou, delegou. O conhecimento revelado, ele é crucial, onde se busca através, né, do jejum, conexão com Deus, revelação, consagração, a revelação de como tirar a igreja dessa situação caótica, delicada, um momento desafiador que passa e fazer superar desafios, a revelação de uma palavra que faz fazer toda a diferença, a revelação de um conselho, aí vai, né? Outro sim, o conhecimento pesquisado. Eu tenho dó, pena e lamento de pastores que não são amantes de literatura, que não gostam de crescer, tá? Eu até cito aqui que pastor tem que ter conhecimento na área, hoje, no tocante a conhecimento de causas, para saber o mundo que nele vivemos, né? O conhecimento teológico, que faz toda a diferença. Hoje eu sou contra o obreiro que é consagrado, elevado a posições eclesiásticas, que não tenha, no mínimo, o médio teológico. Meu filho, olha, vai ver quanto tempo um padre estuda para ser padre, aí vai, tá? Então, nisso aqui, gente, nós aprendemos que o conhecimento do pastor deve passar por pelo menos 3 áreas. É conforme eu disse, conhecimento da revelação, ele atinge a necessidade. Conhecimento de causas, né? Você vai analisar sobre as profecias que estão se cumprindo e vai ter base para levar a igreja a um peso de discipulado. E o conhecimento teológico, né? Conforme eu disse a vocês aqui, um médico tem que estudar quanto tempo para ser médico? E aí vai. Então,
Não dá para tampar o sol com a peneira. E eu encerro dizendo uma coisa aqui, que é dolorido o número de pastores hoje, que são tão despreparados nos nossos dias, né? Eu mandei um vídeo hoje abençoando toda a galera aí, que Davi foi ungido 3 vezes. A primeira unção na casa do Pai, segunda em Hebron, terceiro em Jerusalém. Um maratonista poderia fazer esse percurso correndo numa durabilidade de tempo de 2 horas e 40 minutos, gente. Davi levou 15 anos de onde ele foi ungido até a data de assumir o templo. Por que tem gente que é ungido hoje e quer o trono amanhã? Esqueceu que o tempo molda, discipula, o tempo molda, discipula, amadurece as pessoas. Eu sou muito mais preparado hoje do que no início do meu ministério, porque é isso que o tempo faz. Então, o verdadeiro obreiro, primeiro, ele não deve sonhar com a fama. Sonha não. Sonhe com sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é a união do talento com a oportunidade, tá? Isso é muito importante. E o tempo levará você a ter maturidade, tá? Essa idade mental, emocional, porque com a circunstância e os desafios que levará você a ser desafiado para resolver, absorver coisas, resolver situações, levará você a ter peso de experiência e maturidade, tá? E essa maturidade leva você a driblar as questões circunstanciais da vida, né? Conforme eu falei, o obreiro não é esponja? Então, leva você, olha, primeiro, tem gente aí que está o quê? Estressado, de mau humor, né? Então não é brincadeira não. Quando eu falei para você de médico, né? Dolorido é de saber que tem muitos aí cuidando da saúde de muitas famílias, mas ele mesmo está doente. Tira um tempo, meu filho, se cuida, tá bom? Cuidado. Quando eu falei para você que um pastor é como se fosse um psicólogo, às vezes somos desafiados, né, a enfrentar problemas desafiadores, ajudando as pessoas com oração, com a palavra, mas nós mesmos estamos com a alma doente por dentro, ó. Toma cuidado, meu filho, tá bom? E outro sim, exemplo, né? Às vezes eu vejo aí família de pastor, nem sempre é família de pastores, não é porque o pastor é pastor que o filho, tá um pastorzinho, meu filho, e a família é muito cobrada, a família põe, sabe, no alvo e todo mundo fica atirando contra o pastor, entendeu? E eu encerro dizendo que nossa família, gente, é literalmente a primeira igreja que nós vamos prestar conta no céu. Então, ore, interceda, declare, profetiza para o seu pastor. A primeira igreja que ele vai prestar conta é a família, a primeira agência socializadora. Deve-se tomar cuidado e preservar a saúde emocional de um pastor, tá bom? Fique com essa palavra, compartilhe aí com todos que são pastores, compartilhe com todo mundo, mas principalmente com os que são pastores, tá bom, gente? Fica aqui registrado o meu forte, cordial, fraterno abraço, meu apreço e carinho pelos inúmeros pastores amigos que eu tenho. Quero frisar aqui o cuidado também de não deixar escapar aqui a citação do meu pastor Sávio Sendretti, que tem sido um grande exemplo a ser seguido nas terras taubatiana, que tem hoje um grande ministério aos seus cuidados pastorais, que é a Assembleia de Deus Missão Taubaté, né, junto com uma gama de outros pastores que soma como parcela, que coopera para o crescimento dessa obra, bem como os outros pastores por esse vasto Vale do Paraíba, região, e esse solo pátrio pela qual temos um grande apreço e carinho. Tá bom, queridos? Grande abraço, um beijo no coração. Aqui é teu amigo pastor Claudinei Gomes, tá bom? Sempre junto, com a porta da nossa disponibilidade aberta no aquilo que precisarem de nós. Deus abençoe.